Uma barra condutora AB de resistência desprezível está em contato com as guias metálicas CA e DB, também de resistências nulas. A resistência R vale 0,6 ohms e o circuito encontra-se em um campo magnético uniforme B de 1,5 Tesla, perpendicular ao plano da figura. Quando a barra se desloca para a direita com velocidade v igual a 2 metros por segundo constante, calcule em amperes a intensidade da corrente que se estabelece no circuito. Então aqui está a figura, tem uma barra metálica que está se deslocando para a direita com a velocidade v, e essa barra está submersa no campo magnético que é representado por esse X, que o campo magnético está entrando, e tem a guia que suporta essa barra, tem uma resistência R. Então, os dados da questão são os seguintes. Ele diz que uma barra condutora AB está em contato com as guias CA e DB. A resistência que está ligado a essas guias, essa resistência, ele diz que é de 0,6 ohms. O campo magnético D é de 1,5 Tesla. A velocidade com que ele desloca essa haste metálica aqui é de 2 metros por segundo. O comprimento da barra é de 40 centímetros. Então, L é 40 centímetros. E ele está querendo saber qual é a corrente elétrica em amperes. Corrente elétrica representada pela letra E. Qual é a corrente elétrica em amperes que se estabelece nesse circuito? Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular é a força eletromotriz. A força eletromotriz é calculada com a seguinte fórmula: LBV, onde é a força eletromotriz, que é medida em volts, L é o comprimento da barra, B é o campo magnético onde ele está submerso, e V é a velocidade com que ele se desloca nesse campo magnético, em cima dessa haste. Então aqui nós temos o comprimento, só que o comprimento está em centímetros, a gente tem que passar para metro. Então vamos passar aqui 40 centímetros. No lugar desse C, que é um submúltiplo centi, nós poderíamos colocar 10 elevado a menos 2. Então, 40 centímetros é 40 vezes 10 a menos 2 metros. Então, transformei de centímetro para metro. Agora, vamos substituir nessa fórmula aqui, ó. Então, a força eletromotriz vai ser o comprimento, que é 40 vezes 10 a menos 2. O campo magnético é 1,5 e a velocidade é 2. Então, vamos fazer essa multiplicação. Então, a força eletromotriz vai ser 2 vezes 1,5 dá 3. 3 vezes 40, 120. Então, vai ser 120 vezes 10 a menos 2 volts. Então, nós já calculamos a força eletromotriz. Agora, vamos calcular a corrente elétrica. A corrente elétrica é calculada com a fórmula I é igual a E sobre o somatório das resistências, onde I é a corrente elétrica, E é a força eletromotriz e R é a resistência. Então, nesse caso aqui, como ele está querendo saber qual é a corrente elétrica, I, substituindo
é igual à força eletromotriz, que é 120 vezes 10 elevado a menos 2, dividido pela resistência. A resistência é 0,6. Então, vamos dividir esse 120 por 0,6. 120 por 0,6. Aqui tem uma vírgula, bota uma vírgula, uma casa decimal, completa com 0 e corta a vírgula. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 6, 12, para 12, nada. Esses dois zeros aqui, baixa para cá. Então, I vai ser 200 vezes 10 elevado a menos 2. Multiplicar por 10 a menos 2 é deslocar duas casas. Esse negativo significa dizer que é para deslocar para a esquerda. Então, deslocar para a esquerda, a vírgula está aqui, ó, 1, 2. Então, a vírgula vem para cá. Então, a corrente elétrica é de 2 amperes. Até a próxima.